Alô, amigos do Impacto, estamos aqui no setor de panificação da Risotolândia e hoje vamos falar com a nutricionista Patrícia Bittencourt, que vai nos explicar os tipos de farinha utilizados para a fabricação de pães e também de outros produtos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Então, quando a gente fala em farinha, automaticamente já vem na nossa cabeça a farinha branca, não é verdade? É a primeira. Exatamente. Então, a farinha de trigo, né, e não é para menos, porque é uma farinha muito tradicional, ela é usada já desde a época lá 5.000 anos antes de Cristo, lá pelos egípcios, né? Então, ela é super famosa, né? Além de ser super versátil também. Então, ela é usada para fazer bolo, para fazer torta, para fazer pães, como aqui atrás, né? A gente consegue mostrar. Para tudo que a gente vai fazer, a gente usa farinha de trigo branca. O único problema do consumo dessa farinha branca é que ela é um carboidrato simples. O que isso significa? Ela passa por um processo de refinamento e nesse processo ela acaba perdendo vários nutrientes importantes, né? Então ela perde vitaminas, perde minerais, perde algumas fibras também que estão presentes lá, principalmente na casca do grão do trigo, né? Então por isso que é um pouquinho complicado utilizar sempre e somente esse tipo de farinha, que é essa aqui, né? Farinha branca. Ela é bem mais branca que as outras, né? Exatamente, ela é bem clarinha, né? Ela tem essa textura assim bem leve também, né? Só o problema mesmo é ela ser um carboidrato simples. Então, em contrapartida, em substituição, nós temos essa segunda farinha aqui, certo, né? Ela é um pouquinho mais escura, é a farinha de trigo integral. Então, ao contrário dessa primeira farinha aqui, ela não vai passar por esse processo de refinamento, então automaticamente ela vai continuar com esses nutrientes aqui dentro. Ela não vai perder nada, né? Certo. Então, essa aqui ela é muito fácil de ser utilizada também. Ela substitui muito bem a farinha de trigo branca. A maioria das receitas que são feitas com essa farinha branca, a gente consegue utilizar a farinha de trigo integral. E assim, em questão de nutrientes, em questão de calorias, elas são muito parecidas. O que diferencia mesmo são os benefícios dessa farinha integral. Exatamente. Então, na farinha integral, os benefícios que a gente tem é que, ao contrário da farinha branca, ela não vai dar aqueles picos de glicemia. Ela vai liberar energia também de forma gradual e ela ajuda bastante no funcionamento do intestino, justamente pelo... Regula melhor. Exatamente, regula melhor justamente pela quantidade de fibras que a gente tem aqui dentro, né? Outro benefício, uma coisa bem legal, ela vai ajudar bastante na disposição da gente, ela vai evitar mau humor e ela evita também aquela vontadezinha de beliscar um doce, uma guloseima. Isso por quê? Porque ela tem na composição vitamina B6 e triptofano, são precursores da serotonina, que é um neurotransmissor que nós temos no nosso organismo, responsável justamente por regular essa parte aí do apetite, né? Ela então, inibe um pouco o apetite. Inibe o apetite, exatamente. Então, para quem está em dieta de emagrecimento, excelente utilizar a farinha de trigo integral, né? Para quem tem diabetes do tipo 2, também é uma ótima pedida. A gente sempre recomenda, né, utilizar a farinha de trigo integral, justamente pela quantidade de fibras e aquela questão que eu falei. Ela libera energia de forma gradual, né? Ela vai manter a pessoa ali bem estável durante o dia e vai manter a glicemia controlada. Então, excelente nesse ponto. Aí nós temos aqui a terceira farinha, farinha de aveia, né? Então, a aveia, ela é um cereal, ela é riquíssima em fibra, principalmente a fibra beta-glucana, que nós chamamos. Essa fibra, ela ajuda muito no funcionamento do intestino e também no controle da glicemia sanguínea. Então, para quem tem diabetes, também é uma excelente pedida. Essa farinha aqui, só tem que tomar cuidado que naturalmente ela é isenta de glúten. O único problema é que ela é produzida em locais onde é produzida geralmente essa farinha aqui. A farinha, exatamente, a farinha de trigo que tem glúten. Então o que acontece? Às vezes ocorre uma contaminação cruzada e a pessoa que tem uma intolerância ou tem doença celíaca, se ela consumir e tiver pouquíssimo que for de glúten aqui dentro, ela vai passar mal. Isso vai fazer mal para ela. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que estar sempre pura, não pode ter mistura. Exatamente, tem que estar sempre pura. Essa farinha aqui a gente consegue fazer até em casa, né, triturando lá no próprio liquidificador. Então pega a aveia, né, pega a aveia em flocos, por exemplo, bate no liquidificador ou no processador, a gente consegue a farinha e sabe que daí é livre de glúten, né? De qualquer forma, o importante é sempre ler no rótulo, né? Quando for comprar industrializada, sempre ler no rótulo. Se tem lá informado que tem vestígios de glúten, né, que tem rastros de glúten, é melhor não utilizar, melhor evitar, né? Nesse caso, nessa situação. Mas ela é ótima também para substituir a farinha de trigo branca, né? Então, para fazer diversas preparações. Aí nós temos aqui a quarta farinha. Essa farinha aqui nós mesmos fizemos em casa, né, super fácil, é a farinha de linhaça. Então essa farinha que a gente compra na Casa de Produtos Naturais, ela é marronzinha, dá pra gente comprar a sementinha mesmo da linhaça, pode ser a marrom, como foi o caso dessa, ou a dourada, dá pra fazer tanto com uma quanto com a outra. Aí a gente faz em casa justamente como eu expliquei ali no caso da aveia. Então a gente tritura lá no processador ou no liquidificador, tá prontinha ali a farinha de linhaça.
Essa farinha aqui, própria mesmo. fabricação própria, né? A melhor coisa é fabricar em casa. Já sabe o que está produzindo. Exatamente. Então, assim, ela tem também no mercado pronta para consumo. Ela já vem assim em farinha mesmo. Só tem que tomar cuidado, prestar atenção, quando for comprar a farinha de linhaça, a embalagem deve ser escura e não transparente, tá? Certo. Isso porque quando a embalagem é transparente, ela vai passar iluminação ali dentro para a farinha. O que acontece? Vai oxidar alguns ácidos graxos que a gente tem presente ali na farinha. E isso vai fazer com que a gente não aproveite todos os benefícios que ela tem a nos oferecer. Então, o ideal é sempre comprar essa farinha na embalagem mais escura. Manter as propriedades. Para manter as propriedades dela, exatamente. Então, nesse caso, a farinha ela ajuda bastante na redução do colesterol ruim, que é o nosso LDL. Então, consequentemente, vai prevenir lá na frente cardiopatias em geral. Ela ajuda na prevenção também de diabetes, assim como essas outras duas aqui. Ela vai ajudar em doença hepática. Ela evita uma infinidade de doenças. Ela é uma excelente farinha para ser utilizada. Recomendação mesmo, né? Exatamente. Ela é bem gostosa, bem saborosa também. Aí aqui falando da última farinha. É uma farinha mais escura, uma farinha marronzinha. Parece o açúcar mascavo. Parece até, o açúcar mascavo. É bem parecido. Ela lembra bastante, né? Então ela é uma farinha mais amarga, né? Para quem prova assim a farinha pura, ela tem um saborzinho mais amargo. Essa aqui é a farinha de berinjela, né? Eu não conhecia. Exatamente, é uma farinha mais exótica. Exatamente. Então a gente tem como definição de farinha um produto obtido da moagem de cereais, de grãos de cereais. Mas hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande, né? Então não é só com cereais que a gente faz farinha. A gente consegue fazer com casca de fruta, a gente consegue fazer com a berinjela, como é o caso dessa aqui. Então é super versátil, a gente tem realmente muitas opções de farinhas. Daí hoje em dia o que está na moda, por exemplo, é a farinha de coco, a farinha de maracujá, a farinha de banana verde, a gente tem farinha de uva, né? Essas duas primeiras que eu falei, farinha de coco e farinha de maracujá, são riquíssimas em fibra e elas são também sem glúten. Essas naturalmente são sem glúten. Então, para quem tem uma intolerância ao glúten, a essa proteína, ou tem a doença celíaca, ótima pedida, E né? hoje é bem falado, né? Hoje é muito falado, muitas pessoas têm essa doença, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E a farinha de uva, ela tem o resveratrol, que é um potente antioxidante também. Então é excelente também utilizar para o funcionamento correto do organismo. Então voltando aqui na farinha de berinjela, então ela tem pouquíssima gordura, ela tem pouquíssima caloria também. Para quem está em dieta de emagrecimento, excelente. Tá? Ajuda a secar a barriguinha. Ela proporciona mais saciedade também. Isso quando a gente utiliza com bastante água, tá? Então não pode só utilizar a farinha de berinjela e esquecer de tomar água, porque aí o efeito vai ser contrário. Então tem que sempre tomar bastante água, se hidratar quando for consumir. Exatamente. Então ela ajuda bastante a inibir o apetite, né? Ela evita também aquela vontadezinha de comer um docinho depois do almoço, né? na ansiedade, né? Então é excelente também utilizar. Então aqui a gente trouxe apenas algumas opções de farinhas, né? Mas como eu falei, nós temos realmente uma infinidade muito grande de farinhas hoje em dia. Ok, amigos do Impacto, a nutricionista dando mais uma dica para vocês.